Fala pessoal, estamos juntos aí de novo, né? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a linguagem Python. Mas antes de a gente começar, eu fiz questão de colocar esse slide aqui para a gente refletir um pouco sobre algumas considerações que esse professor Carlos Almeida ele fez. Ele disse o seguinte, né, que a programação de computadores exige cuidado e atenção. Então você não vai programar um código se você está disperso, se você está distraído. O fundamental é que você esteja focado naquilo que você está de fato fazendo, né? Sempre que uma solução computacional é elaborada, é necessária a realização de vários testes. Eu tenho vários alunos que escrevem um programa, entregam uma atividade ou entregam uma prova e não testa. Pode ser o programa mais simples do mundo, mas a gente tem que fazer o teste para verificar se de fato o que aquele programa se propõe a fazer, ele está fazendo, certo? Então o professor Carlos Almeida complementou dizendo o seguinte: algoritmo, ou um programa, né, não é a solução de um problema, pois se assim fosse, cada problema teria um único algoritmo, o que de fato é verdade, né? Imagine eu propor você a fazer um algoritmo simples, tá? Mas é muito provável que o seu algoritmo seja diferente do meu, que seja diferente do seu colega, que seja diferente do seu irmão, do seu primo, da sua turma, tá bom? Então, um algoritmo ele vai ter várias soluções. O aprendizado de algoritmos não se faz copiando algoritmos, né? Copiando código ou pegando o código emprestado com o colega, mas construindo e testando-os, ou seja, exercitando. Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos. Eu não conheço ninguém, inclusive eu, que aprendeu a programar sem exercitar. Se você conhece alguém que aprendeu a programar sem exercitar, por favor, coloca teu comentário aqui no vídeo, me passa o contato dele que eu quero conhecer para saber qual foi o método que ele utilizou para aprender programação sem exercitar. Eu quero pegar esse método e aplicar com meus alunos no meu canal, beleza? Então, resumindo, para programar, foco. Para aprender a programar, exercitar, repetir uma, duas, três, quatro, N vezes, até que aquele conteúdo de fato ele fique firmado. Beleza? Então vejam aí no ranking da i3E Spectrum do ano passado, foi listado as 10 linguagens de programação mais utilizadas, né? E vejam quem é que está lá no topo, né? A linguagem de programação Python, inclusive até mais utilizada do que a linguagem Java e do que a linguagem C. Então hoje a linguagem Python está sendo extremamente utilizada em diversos ambientes, ambientes acadêmicos e ambientes comerciais. Então Python é uma linguagem de programação de alto nível que é orientada a objetos e muito fácil de aprender a programar. Ela tem crescido bastante por causa da sua simplicidade em dar manutenção em programas, né, a construir programas com mais rapidez e também por ser compatível com diversos sistemas operacionais. Além do Windows, outros sistemas operacionais conseguem rodar programas em Python. Cada vez mais, Python ela vem ganhando espaço para os desenvolvedores, né? Tem caído nas graças dos desenvolvedores. E isso não tem sido somente no desenvolvimento de sistemas comerciais, mas também no ambiente acadêmico, na comunidade científica, principalmente na utilização de análise de dados, né? No desenvolvimento de aplicações que utilizam análise de dados. E algumas aplicações bastante conhecidas, né, inclusive conhecidas nossas, como o Dropbox e o Instagram, elas foram escritas na linguagem Python. Então, antes da gente dar continuidade, eu queria falar um pouco sobre variáveis, tá? Então, antes de falar de variáveis, eu queria só relembrar o que é a memória RAM, né? Random Access Memory, memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. Qual é a principal característica da memória RAM? Né?
ela funciona com base no fornecimento de energia elétrica. Então, imagine um dado que está sendo armazenado em memória. Se houver a interrupção de energia elétrica, aquele dado vai ser perdido. Por quê? Porque ele estava na memória RAM. E o que está na memória RAM só é acessado quando existe o fornecimento de energia elétrica, certo? Mas o que é uma variável? Por que eu falei sobre memória? Porque variável é um pequeno espaço de memória. E essa variável, o nome já é sugestivo, ela recebe valores que vão variando ao longo do tempo, ao longo da execução do programa. Tá? Então, por exemplo, eu declarei uma variável chamada x. Então, essa variável x, ao longo da execução do programa, ela vai receber diversos valores. Tá? Ou simplesmente recebe um valor e esse valor não é alterado por algum motivo. Tá? Existe um outro conceito também em programação chamado de constante. O que é uma constante? É um pequeno espaço de memória, assim como uma variável, porém a sua característica é, o seu valor é constante, o seu valor não é alterado, certo? Então, uma variável ela pode ser de entrada e pode ser de saída. Uma variável de entrada, ela recebe dados do meio externo. Quando eu digo meio externo, eu estou querendo dizer o seguinte, que o meio interno seria o programa e o meio externo é o que não está dentro dele. Então, por exemplo, eu posso informar dados para um programa, né, para esse programa armazenar esses dados em uma variável, utilizando, por exemplo, um teclado, né, que é o meio externo, um leitor de biometria, que mais? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui para me lembrar. O leitor de código de barra e por aí vai, certo? E as variáveis de saída são aquelas que são depois de um processamento, elas são alimentadas dentro do programa, tá? E o valor que está armazenado nela é colocado para fora do programa, é colocado para o meio externo, tá? Ele é colocado como um valor de saída. Então, eu tenho esse esquema aí que eu tenho três variáveis, a variável x, y e a variável z. Então, imagine o seguinte, que as variáveis x e y, respectivamente, eu informo os valores 5 e 3. E na sequência, existe um processamento, a variável z recebe o quê? A soma do valor que está na variável x, que é 5, com o valor que está na variável y, que é 3. Então, nesse momento, depois desse processamento, dessa operação de soma, a variável z vai ter o valor 8. E o programa pega o valor que está na variável z e joga para fora do programa. Então, a variável z é uma variável de saída. Tá? Então, para eu declarar uma variável em Python, existem algumas regrinhas. Tá? O primeiro deles é que elas devem começar com letras ou com o caractere underline, né, o sublinhado. Então, eu não posso começar uma variável com um número. Então, eu posso ter uma variável chamada aluno1, mas eu não posso ter uma variável chamada aluno, porque o numeral 1, certo? As variáveis podem ter letras maiúsculas e letras minúsculas. E se eventualmente você precisar colocar uma variável tenha mais de uma palavra, deixa eu imaginar aqui, soma dos salários, por exemplo. Então, eu escreveria soma espaço 2 espaço salários, né? Então, eu não posso deixar esse espaço entre as variáveis. Eu vou complementar com o quê? Com underline, com sublinhado, certo? Em Python é permitido a gente acentuar nome de variável. Então, por exemplo, essa primeira variável aí seria a variável tributação, mas eu coloquei aí tributacal. A segunda seria a variável série, mas eu coloquei a variável serie. E a terceira seria saúde, mas eu coloquei saúde. Por que recomenda-se não utilizar? Porque é muito comum você programando, eventualmente você esquecer de colocar um cedilha, ou um tio, ou um circunflexo, ou uma crase, seja lá o que for. Tá? Então, para evitar situações como essa, você perder tempo desnecessariamente, a recomendação é o quê? É não utilizar acentuação nas variáveis. Imagina o seguinte, eu estou programando em inglês. As variáveis vão ser em inglês, por exemplo. Mesmo que você escreva palavras em português. Estou colocando como se fosse em inglês porque no idioma inglês não existe a acentuação que nós utilizamos aqui. Tá? Em Python, uma variável ela é case sensitive. O que é isso? Case sensitive significa que
uma letra maiúscula, ela é diferente de uma letra minúscula. Então, por exemplo, eu tenho aí a variável ABC com as 3 letras em maiúscula. Aí tem outra variável chamada ABC com as letras em minúsculo. Aí já tem outra variável chamada ABC, que o primeiro A é maiúsculo e o resto é minúsculo. E eu tenho outra variável chamada também ABC, que apenas o B é maiúsculo. Então aí são 4 variáveis diferentes. Embora tenham o mesmo som, mas são 4 variáveis completamente diferentes. Por quê? Porque em Python é uma linguagem case sensitive. Um exemplo de alguma coisa case sensitive. A sua senha, por exemplo, de um sistema que você utiliza. Imagine que a sua senha lá no sistema seja Oi, a sua senha, certo? Então é Oi, só que tudo em minúsculo, o O e o I minúsculo. Aí você chegou lá, estava descuidado, o teu teclado estava ligado lá no Caps Lock. Aí você digitou Oi, só que digitou em caixa alta. Quando você manda conectar, o sistema vai dizer o quê? Que a sua senha não confere, o que você digitou não confere com sua senha, tá? Então, case sensitive é uma letra faz com que uma palavra seja completamente diferente da outra. Então, em Python, as variáveis são case sensitive, beleza? Toda variável ela possui um tipo, tá? O tipo ele define a natureza dos dados que a variável vai armazenar. Então, os tipos mais comuns são variáveis do tipo inteiro. Então, ela armazena valores do tipo inteiro que não possuem casas decimais. Por exemplo, quando alguém pergunta a sua idade, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Você não diz, eu tenho 20,43 anos, eu tenho 20,5 anos, né? Você informa um valor inteiro, tá? Então, quando alguém te pergunta qual a sua estatura, você fala, eu tenho 1,73 m, por exemplo. Então, 1,73, tá? É um valor do tipo ponto flutuante, é um valor do tipo real, tá certo? Lembrando que os valores do tipo inteiro, eles estão dentro dos valores do tipo real, né? O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto de números reais. Outro tipo de dado também são as variáveis do tipo lógica. Essas variáveis elas armazenam unicamente o valor true ou false. Então ela só recebe o verdadeiro ou falso. Elas também podem ser chamadas de variáveis do tipo booleana, porque foi o bool quem propôs, né, essa lógica. E por fim, as variáveis do tipo caractere ou string, que elas armazenam valores do tipo alfanumérico. O detalhe é o seguinte, que para uma variável, para o Python identificar que aquela variável ela é uma string, eu tenho que colocar ela dentro de aspa dupla. Então, por exemplo, uma variável chamada saudacal, né? seria saudação, aí eu coloquei lá saudacal. Aí eu faço saudacal igual, entre aspas dupla, oi. Então, saudacal passa a ser uma variável do tipo string. Se eu colocar, por exemplo, aprovado igual a true, true com T maiúsculo, ou false, F com F maiúsculo. Então, essa variável aprovado ela passa a ser do tipo booleano lógico. Uma variável do tipo ponto flutuante, estatura, igual a 1,82. Então, essa variável estatura ela é do tipo ponto flutuante. Em Python eu não coloco, por exemplo, eu tenho 1,82. Não, eu tenho 1,82, certo? E por fim, as variáveis do tipo inteiro. Qual a sua idade? Idade igual a 20. Então, uma variável do tipo inteiro. Beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela companhia. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é porque é o vídeo introdutório. Ao longo dos próximos vídeos eu vou tentar deixar esses vídeos mais curtos, tá bom? Então se você gostou, curte aí e recomenda esse canal para os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.